Esse sonho, ó. Aqui, ó. Ela sonhou com uma criatura magra, espírito de depressão. Porém, era como se fosse uma sombra, espírito de pobreza, trevosa, preta, e atacava. Porque tem sombra preta, marrom, gomosa, sem ser gomosa. Então, você está sendo atacada por um tipo de um Exu. E como todo demônio magro é de raiva, briga e confusão e depressão. Tá? Os demônios cadavéricos é um Exu caveira. Por isso que o nome é Exu Caveira, porque ele se apresenta como caveira, né? Sim, aquela cantora, ela dançou com caveiras, não foi? Eita pila! E era magro e sombra. Olha, pessoal, forte isso, né? Olha, os caras estão fazendo culto e não estão escondendo mais que estão fazendo culto, não. Esses shows, e até no carnaval, o carnaval virou um grande culto ao ar livre. É um grande culto. Hoje o carnaval praticamente pertence a uma religião. É uma invocação. E esses showzinhos de Gaga, Gego, Guga, esses showzinhos podem ser cultos. A Lilith, a Lamia, e ela teve uma hora que ela se apresentou com vestido preto. Teve uma hora que ela dançou com caveiras. As pessoas não param para pensar que aquilo pode ser uma oferenda ao mal. As pessoas estão muito comprometidas. Olha, eu acredito que muitos desses shows que há por aí são cultos. São cultos. E essas mulheres são sacerdotisas do mal. E elas querem abrir portaba. Abrir o quê, pai? Portaba. Olha. Não é a mulher que abre portal? Quem abriu o portal para Lúcifer não foi nossa mãe? A nossa mãe foi quem abriu. Mas eu perdoo minha mãe. A Eva. Eu perdoo você, minha mãe. E eu te amo, tá? Olha. Então aí teve Dondona e teve Gagaga, né? E todas as duas muito parecidas, o tipo de um culto. E a turma entra, a turma não percebe, existe um espírito de guegueira. De quê, rapaz? Guegueira. De guegueira, lembre-se, mulher abre porta. A mulher abre a porta. Eu te provo que mulher abre porta. Vamos lá? Bora. Bem, eu não critico minha mãe, eu amo Eva, tá? Depois de minha mãe, eu quero conhecer Eva e depois Maria. Maria, Nossa Senhora. Então, a mulher, ela abriu a porta para o mal. Tanto as duas mulheres, Lilith e Maria e Eva. E Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, Nossa Senhora, me dê a mão. Nossa Senhora, Mariar, ela abriu o portal para Deus. Jesus só veio a este mundo através de mulher. Jesus Cristo podia ter nascido dentro de uma árvore, Jesus Cristo podia ter nascido em outras situações, de repente aparecido, mas o portal é mulher. Vocês, mulheres, são portais vivos. Então, Maria, Deus pediu permissão para Maria para nascer. Olha, e ela disse: faça-se na tua serva conforme a tua vontade. Maria foi fantástica, não foi? Maria foi o portal de Deus para nós, para trazer vida, do jeito que Eva foi o portal para o inimigo entrar na nossa sociedade, Lilith no nosso planeta. A mulher é um portal, vocês são portais. E o demônio odeia vocês. Eles ficam dizendo que estão protegendo vocês, eles estão ferrando vocês. Nosso pai, chamado Adão, ele não queria ficar no paraíso sem vocês. O meu pai, Adão, ele se suicidou.
porque ele não queria ficar sem Eva. Foi uma história de amor. Paraíso sem Eva não é paraíso. Então, a mulher, ela foi um portal para o mal, mas também foi um portal para o bem. É a porta. E aí o inimigo, que é mulher, Satanás é Lúcifer, e ele é mulher, ela é mulher, ela odeia vocês. E ela está prendendo vocês. Tantas leis que estão surgindo aí, todas elas é para ferrar a mulher. Para a mulher viver só com um cachorro ou com outra. Na verdade, Adão se suicidou. Como Cristo também. Cristo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou por amor de vós. Adão não caiu roubando mulher de ninguém. Adão não caiu roubando planeta. Adão caiu por amor. Adão amava vocês. Adão amava Eva. E Adão perdoou Eva. Isso foi a raiva do diabo. E Eva disse: eu não vou ficar com você, Lúcifer. Eu vou ficar com meu marido, Adão. Ou seja, o nosso pai e nossa mãe frustrou o diabo. E Deus falou: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Da semente da mulher. Cristo não é semente do homem com a mulher. Cristo é semente só da mulher. Cristo é filho só de mulher. O nome é autogênesis. Estude aí autogênesis. Adão não foi forçado. Adão, você vai ter que morrer agora. Não, Adão se entregou. Adão é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Adão. Onde é que você prova isso? Eu provo na teologia. Na teologia? Eu provo na teologia. Quando Cristo diz: eu sou filho do homem, eu sou filho do homem. O nome homem é Adão. Ele está dizendo: eu sou filho de Adão. Olha! Porque Adão poderia dizer: não, que se lasque, Eva que se dane. Se dane, Eva. Vai morrer no inferno, eu vou arrumar outra. Eu vou no outro planeta aí e arrumo outra. Porque Eva vem de outro planeta, vocês mulheres vêm de outro planeta. Por isso que às vezes vocês não compreendem nós. Entendeu? E aí, Adão, quando viu que Eva caiu e que Deus iria destruir Eva, ele disse: eu também quero. Quando Eva ofereceu o fruto e Lúcifer estava dentro de Eva, Adão sabia. Adão não era: eu sou Adão, eu sou um bestão. Não, Adão era um superdotado, era um super-homem, voava e tudo. Então Adão olhou e disse: já que ela vai morrer, eu morro junto com ela, me dá aí. Pronto. Adão não caiu porque foi obrigado a cair. Adão caiu por amor. Quando Cristo diz, ninguém consegue explicar, porque Jesus Cristo é Deus e fica dizendo que é filho do homem. Filho do homem, o nome homem, no original, varão, é Adão. Eu sou filho de Adão. Seria Abel. Entendeu? Seria Abel. E Jesus Cristo não é filho de homem, homem macho. Ele é filho de Eva. Ele é filho de autogênesis, que é uma capacidade que tem em 0,1 milhão de mulheres tem uma capacidade de reproduzir sozinha. Ele caiu porque quis. Ele caiu por amor. Esse ódio, você que tem muito homem errado, muito homem ruim, mas esse ódio que essas meninistas pregam é o próprio diabo. O diabo quer que o homem odeie mulher e quer que a mulher odeie homem, porque ele quer separar para destruir um e destruir o outro. Não temas, eu sou contigo, porque eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Olha, então as ideologias hoje contra a criança, a mulher hoje não quer ter criança. Ela quer lepê lapá e só. Aí fica um bando de véia. Tu acha que quem é que vai cuidar de véia?
Às vezes o filho não cuida, você acha que o irmão, que o tio vai cuidar? Se você tiver dinheiro, cuida. Se não tiver, tá lascada. O homem hoje está com raiva de mulher. Eu encontrei vários homens, os caras, Deus me livre, eu olho para uma cachorra, eu olho para uma jumenta, mas não olho para uma mulher. Eles estão ficando com raiva. Nosso pai Adão amava Eva. Não era uma história de fracasso. A história de Adão e Eva é uma história de amor. E Deus não acabou com esse sistema até agora, porque ainda tem filhos de Eva para nascer. Eu nasci, você nasceu. Então, enquanto Eva estiver tendo filho, você é Eva. Mas quando parar de ter, aí virá o fim. Olha, Deus fez isso por você. Jesus, ele disse, eu sou filho do homem. Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Os judeus pensaram que mataram Jesus. Jesus se jogou para as feras. Se jogou para as feras, né? É como aquele homem que estava no safari, na África, ele e a mulher dele. E aí, um leão ataca, e ele tem desvantagem, o carro não consegue impedir o ataque do leão. E enquanto o leão come o cara grita, corre mulher, corra, corra, se esconde, corra. O cara se entregou às feras, morreu, o leão matou. Mas ele tentou salvar a mulher dele que ele amava. Essa é a história de Adão. Adão se entregou para as feras. E esse moído que está entre nós até agora é porque Eva, nossa mãe, benção mãe, que é amada pelo meu pai, benção meu pai, ela tem direito de ter X filhos. Por isso que Satanás odeia a criança. Ele vai daqui uns 10 anos bloquear tudo quanto é criança. Entendeu? Deu a vida pela esposa, deu a vida pela esposa. Então ele mandou a mulher correr e praticamente se entregou. Enquanto o leão comia ele, a esposa corria para se proteger dos leões. Então, gente, foi assim o nosso pai. Adão não caiu porque queria tomar planeta, queria tomar o trono de Deus. Adão caiu por amor a Eva. A Eva pode dizer que Adão é safado, que Adão quer comer todo mundo, pode dizer o que quiser, mas ela não pode dizer que ela não foi amada. Adão amou Eva até o fim. Quando Cristo veio, Cristo é o segundo Adão. A Bíblia fala, Jesus Cristo é o segundo Adão, ou seja, ele tem a mesma natureza de Adão. É exatamente o que a mulher XW faz. A mulher XW, ela dá um reset, ela embuchuda dela mesma. Só que ela dá um reset até 1000 anos antes e pega o melhor DNA da sua família. Eva voltou 30.000 anos antes. 30.000 anos antes. Então a história de Adão e Eva, assim, Adão caiu porque roubou o trono de Deus, Adão caiu porque comeu uma menina lá do planeta X. Não, Adão caiu por amor. Adão entregou tudo. Foi o que Cristo fez. E o livro do Melquisedeque diz, o homem caiu por amor, e só por amor será resgatado. O homem não caiu com guerra, não. Eu vou tomar o trono de Deus, o que você quer, Deus? Não. Adão era pacífico. Adão amava Eva, e Eva amava Adão. Eva era de um planeta, né? Que será o planeta de Eva? Então Cristo, ele podia vencer o diabo na porrada, como Miguel. Miguel dava porrada voadora no diabo. Mas Cristo, ele venceu o diabo no amor, até o fim, tá? Eu não acreditava muito em fadas não, até que eu vi uma. Você ouviu uma fada, pastor? Vi. Quem era essa fada? Adivinha quem era essa fada? Safada não, fada. Joilson de Assis afirma ter visto uma fada. Quem era essa fada? Olha. Ela sempre dizia para mim que ela era morena, mas ela era loura. Ela sempre dizia, eu sou morena. E a gente dizia,
A fada Sininho, E a minha irmã dizia, ela disse que é morena, mas é loura dos olhos verdes. Aí ela dizia, eu sou morena. Quem era essa fada? Quem é que vocês estão me assistindo ao vivo vai dizer quem é esta fada? Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus, de judeu e de jalapão. Foi a primeira vez, gente. Eu tenho dom de visão desde novo. 8, 9 anos eu vejo coisas. Era minha mãe. Quando a minha mãe morreu. Eu fiquei admirado. Na hora que enterraram ela, ela saiu e ficou olhando o corpo. E olhava para mim, olhava pro corpo, toda agoniada, bonitinha, com as coxinhas grossas, daquele mesmo jeito que aparece nos desenhos, coxinha grossa, né? Olha, depois ela aparece para minha irmã e diz, tá vendo? Não disse a você que eu sou morena? Olha, a mulher, a origem da mulher, veja a origem da alma da mulher. Os essênios, que é a nossa família judia, é essênia. Sempre diziam isso, mas ninguém acreditava. Dizia que a alma da mulher é de outro planeta. Foi um casamento entre planetas. Foi feito em Júpiter, em Saturno. Casamento de Adão e Eva. Olha, agora qual será o planeta que essa fadinha veio? Olha, você é fada. Minha mãe, olha. Naquela tribulação toda, chorando muito, porque a pior coisa do mundo é perder a mãe. A gente pensa que nunca perde a mãe, né? Eu sofri tanto. Eu era muito ligado à minha mãe, né? Eu fiquei meio assim, meio aérea. Aí quando eu vi a fadinha, minha mãe gostava muito de viver. Minha mãe era cheia de vida, brincalhona, uma velhinha gostosa de conversar, de andar. Era levezinha. Dificilmente minha mãe broncava com qualquer coisa. Eu gostava muito de conversar, contar história. Olha, mas eu nunca pensei em ver uma fada e que essa fada era minha mãe. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Mas bem, fui o primeiro a falar sobre fada, né? Olha, quando a gente perde a mãe, a gente se sente só. Se não fosse a mulher, Alcione, eu tava fodido, lascado. Porque a gente perde o referencial. A mãe, o pai é importante demais, mas a mãe é uma coisa muito forte. E minha mãe gostava muito de viver. Gostava muito do molequinho dela, que era eu. Olha, e nesse dia do enterro da minha mãe, eu vi a fadinha voando. Olha, veja aí, a origem da alma da mulher. Então a Eva é fada. Eva é a fada mãe, a fada madrinha. Por isso que toda pessoa que fala mal de Eva é fudido, é acabado. Você quer ser derrotada? Fale mal de Eva. Você quer ser abençoada? Fale bem de Eva, perdoe ela. Nossa mãe errou, mas nossa mãe é nós. Quem fala mal da mãe dificilmente tem futuro nesta vida, mesmo a mãe sendo ruim. Então, quando Jesus Cristo diz eu sou filho do homem, ele está dizendo eu sou Adão. É como se Adão tivesse renascido. E esse grande sistema chamado mulher XW, os judeus sabem, os donos da terra sabem, mas ninguém fala nada, porque a mulher XW, ela gera filhos especiais, geram príncipes. Ela não precisa de pimba, ela não precisa de homem. Ela reproduz no ovário dela. O ovário dela mesmo pega um espermatozoide, uma informação. No caso da nossa mãe, Eva, pegou de Adão. Como se nossa mãe
nossa mãe Maria, salve Maria, Nossa Senhora, é como se Maria fosse a própria Eva, mulher de Adão. E isso já tinha acontecido com Eva. Eva teve um filho XW, é XY. Que mulher XW tem filho XY. A ciência sabe disso. Qual foi o primeiro ser XY da Terra? Quem acertar, eu digo e tiro meu chapéu, dou os parabéns. Qual foi o primeiro ser XY? XW, né? Foi o homem. Qual foi o primeiro ser XW? Filho da mulher XY. Deus tá na Bíblia, velho. E isso é um assunto tão profundo e ninguém fala nada. Abel! Eu tiro meu chapéu para você, Ana Paula Madrado. Tiro o meu chapéu para você, Ana Paula Madrado. Abel foi o primeiro filho que não foi de Adão. Pode procurar na Bíblia, que a Bíblia não diz que Abel é filho de Adão. Diz que Caim é filho de Adão. Mas Abel não é. Abel era filho só de Eva. E Deus falou, do fruto da mulher nascerá um. Não precisa de macho, não precisa de relação sexual. É a própria mulher que ela se engravida. Olha, não é que ela tenha os dois sexos, é no ovário. Por isso que Caim matou Abel, porque ele pensava que Abel era Jesus Cristo. E Abel era um tipo de Cristo mesmo. E ele sacrificou Abel. Do jeito que Caim matou Abel, os antigos judeus mataram Jesus. Interessante demais, né? E o livro de Melquisedeque diz tudo isso. Abel era filho só de Eva. Pode olhar. Você diz assim, Caim, Adão conheceu sua mulher e teve Caim. Mas quando chegou em Abel não diz isso. Disse, e Adão também teve outro filho, Abel. Eva teve outro filho, concentra em Eva. Pode olhar no texto. Olha no original, não tem. Mas todo filho de mulher XW é XY. Todo filho de XY é XW. Ou seja, é especial. Especial que eu digo não é aquele dependente, não. Especial que eu digo é superdotado. Isso acontece com a cobra. Pode olhar aí na internet, cobras que são criadas em cativeiro, de repente elas parecem com filhotes. E aí a ciência foi atrás, porque a cobra em cativeiro, sem ter o cobro, ela consegue. Isso acontece com o sapo. Aí alguns cientistas ficam dizendo que o sapo virou macho, teve uma fêmea ali que virou macho, não tem nada disso. É exatamente XW. Sapo, quando não tem macho, ela se engravida nela mesma. O sapo. E também a cobra. Tem cobra que é especialista. Só que as cobrinhas novas que nascem são tudo superdotadas. Agem diferentes, são diferentes da turma. Chamado mulher XW. Não é X9 não, tá? Mulher XW. Então seria filho só de Eva. Eva tinha essa capacidade de ter filho só dela. E essa gravidez de Maria, nossa mãe, benção Maria. Maria era mulher especial. E ela teve por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo provocou a gravidez XW. Né? Tem muita mulher X9 por aí, tem. Mas a mulher XW ela é especial, ela é engravida dela mesma. Ela pode ser virgem. Às vezes ela tem 5, 6 filhos de um homem e um dela. Aí nasce o guri especial. Vira um cantor, vira um pastor, vira o DNA aberto. O primeiro pastor a falar no mundo fui eu, tá? Sobre mulher XW. E eu falei na ciência, falei na Bíblia. Quem foi que me mostrou isso, hein? Quem foi? Quem foi que deu a dica? Qual foi o seminário que me instruiu sobre isso? Informações privilegiadas. E a Eva, ela pisou na cabeça da serpente. Ela disse, eu morro, mas não fico com você. Porque Lúcifer queria que Eva ficasse com ela. Porque Lúcifer é mulher. Lúcifer é mulher. Casou com Lilith lá em Saturno. Por isso o nome dele é Satanás. Ele casou em Saturno. É por isso que ele tem direito da terra antártica dele, né? E aí
A Eva também casou em Saturno com Adão. O jardim que a Bíblia fala é o jardim dimensional, seria um planeta. Ok? Então, Adão, Lúcifer é uma mulher, e linda, viu? Que pena, né? Que uma pessoa tão bonita, tão linda e maravilhosa seja contra Deus e contra nós, né? Eu acho que Lúcifer é o anjo mais bonito que tem na Terra. Mas, tanto que tem de bonito ou bonita, tem de mal. Aí Adão, ele não caiu assim, eu vou tomar uma mulher lá do planeta Marte, eu vou lascar Deus, não. Lúcifer sim. Lúcifer queria lascar Deus. Mas Adão caiu por amor. Adão errou, nosso pai errou. E Adão caiu por amor. Tá? A questão de Eva e Lúcifer, aí tem que ver outras coisas. Porque as mulheres costumavam trocar presentes com anjos, segundo o livro de Melquisedeque. Que presentes eram estes? Existiam relacionamentos de anjo com pessoas. Está na Bíblia. Relacionamentos permissíveis e não permissíveis. E também você nunca parou para pensar que os anjos caídos quiseram casar com as mulheres. Os caras todos errados querendo casar. Por quê? Um bandido querendo casar com a dona da fazenda. É porque ele quer a fazenda. Os anjos não apenas possuíram as mulheres, porque existe muito lepê e lapá entre anjos e mulheres, e homens também. Era quase um tipo de permissão. Era liberal. Mas casar não. O livro de Melquisedeque não está na Bíblia porque ele foi escondido pelos essênios. Os judeus são contra essênios. E os essênios são judeus. São judeus místicos. Eles têm informações privilegiadas. Uma delas é esta: a existência de Lilith. Quem era essênio? Nada mais, nada menos do que Isaías era essênio, Oséias era essênio, Jesus era essênio, João Batista era essênio. Os judeus odiavam essênio. A Cabala era essênio. José do Egito era essênio. A que casou com a Zenete. A Zenete. Então assim, por que Deus não acabou com essa zorra total? Os anjos queriam casar com as mulheres para ter direito à terra, planeta. Não é porque as mulheres eram gostosas e eles queriam casar com elas não, porque não era errado. Era só para comer e deixar para lá. Porém, eles quiseram casar e casaram em Marte. Casaram em Saturno. Saturno é como se fosse o cartório do nosso sistema solar. Então, quando a Bíblia diz, e eles casaram com as mulheres que eles escolheram, DNA, eles ganharam direitos para morar na Terra. Porque, para que casar? Não era só lepê lapá? Não, eles quiseram casar, porque as mulheres são donas da fazenda. Então, se você casa com a dona da fazenda, você tem direito à fazenda. Entendeu, menino? É uma questão de legalidade. A Bíblia não mostra que os anjos apenas lepê e lapá com as mulheres, não. Eles lepê e lapá com as mulheres e quiseram casar com elas. Anjo casar com terráqueas? Pra quê? Para tomar conta da terra. Entendeu? É como aquele marginal que vive vendendo droga, ele quer casar com a dona da fazenda, com a filha do dono da fazenda. Por quê? Porque ele quer o direito à fazenda. Depois que ele casar com a menina da fazenda, ele vai dizer, não, uma parte dessa fazenda me pertence, porque eu sou casada com sua filha. Entendeu como é a coisa? Foi um golpe, velho. Anjos, velho, todo desmantelado, tudo contra Deus, querer casar. Você nunca parou para pensar, não? Anjo querer casar? Não era só um lepê lapá, só uma lapadinha? Não, eles deram a lapadinha e quiseram casar. Eles escolheram, eles viram qual era a mulher sacerdotisa, quem tinha energia vril, quem tinha energia no... ou quem tinha energia, ele queria legalidade, de ter direito. O que houve com Lúcifer?
todo lugar no universo, o universo é tão grande, por que jogaram esse cara aqui, essa mulher aqui? Porque ela é casada com Lilith. Aí Lilith tem o direito à metade da terra. A metade da terra. Então o demônio tem direito à metade da terra. E Adão tem direito à outra metade. Olha! Que maravilha, né? Foi um golpe, né? Foi um golpe que você nunca parou. A gente lê essa Bíblia toda hora. Então os anjos casaram com as mulheres, os anjos casaram com o casal. Não era só uma transadinha. Não. Eles quiseram casar para tomar conta da terra. Depois que eles casaram com as mulheres, eles criaram uma nova raça. Que é uma raça que está surgindo novamente aí, misturada entre anjos e homens. E aí começou a miséria no mundo. E foi necessário o dilúvio. Olha, interessante. Então, quando você pensar no nosso pai Adão e na nossa mãe Eva, pense em duas pessoas boas. Eva não fez nada de errado, não. Tá? E Adão, ele não caiu fazendo nada errado. Você não tem nada o que acusar Adão. Nada. Eu desafio qualquer teólogo mostrar qualquer parte na Bíblia acusando Adão. Me mostra uma parte, assim, Adão roubou, Adão lascou, Adão comeu uma mulher, um anjo, não sei de onde. Não tem. O único pecado de Adão foi se entregar às feras por amor a Eva. E Eva pisou na cabeça da serpente. Eva é Maria. Maria é Eva. A nossa mãe Maria é Eva. É a segunda Eva. Por que Eva pisou na cabeça da serpente? Ela disse: eu não quero você, Lúcifer. Eu não vou casar com você. Porque se ele tivesse casado com Eva, lascoba! O planeta era de Lúcifer. Olha, os reptilianos estão aqui. Os reptilianos são anjos. Por isso que eles dominam as nações, ficam usando máscara, dominando os planetas, né? Nunca. Tem até na história de Israel que um reptiliano passou quase 10 anos sentado no trono de Salomão, dizendo que era Salomão. Está na história de Israel. Olha. E Eva disse: não, eu sou esposa de Adão. Se ele me quiser, eu estou com ele. Eu não vou ser sua esposa, não. E aí Lúcifer ficou com raiva. E ela odeia vocês. Odeia. Quem mais sofreu nesse planeta Terra foi a mulher. O homem sofre também. Mas quem mais sofre nessa terra é a mulher. A mulher parece que nasceu para levar cacete, pau. As guerras acabam com as mulheres. Tudo é contra a mulher. Lúcifer odeia vocês. E ele é mulher, tá? Eles usam uma máscara. Mas a diferença é que eles são frios. Se um dia você tocar no reptiliano ou transar com um deles, ele é frio, não tem calor não, tá? É uma serpente. Sabe quem é o reptiliano? Sabe quem é? O primeiro pastor a dizer que Lúcifer não é um querubim, ele é um serafim. E os serafins são répteis. Nem todo reptiliano é ruim. Réptil é uma cobra de fogo. É um dragão. Quando a Bíblia diz antiga serpente, quer dizer antigo querubim. Não, antigo serafim. Veja aí, anjos serafins. Os serafins são cobras de 6 asas. Olha, e ela é fêmea, tá? Os donos da terra sabem disso. Sabem da mulher XW, mas ninguém fala nada. Por isso que tem mulher que jura. Até na igreja católica tem uma freira que ela foi muito perseguida, porque ela engravidou sem homem. E a própria igreja não acreditou. E ela engravidou de uma superdotadinha. A menina que nasceu era superdotada. Ela cresceu no colégio de freira. E a mãe dizia que não tinha conhecido o homem. E ela engravidou. E os padres, as outras freiras não acreditavam. Achou que ela dentro do mato deu uma com um freio ali, né? Está na história da igreja católica. Os judeus guardavam mulheres virgens para engravidar sozinha. Os judeus fizeram isso muito e muito tempo. Até hoje eles fazem escondido. E aí, na história da igreja católica, eu estudei, eu sou admirador da igreja católica. Tem a parte ruim, a parte boa, mas todo mundo tem. Quem é que não tem, né? E essa freira disse: eu nunca conheci homem, não tive homem, eu engravidei.
né? E os caras, tu quer ser Maria, tu quer ser Maria. Aí ela teve uma superdotadinha, aí o convento permitiu ela criar a superdotada, mas ela era tida como pecadora, tal. E essa superdotada, ela tinha várias qualidades matemáticas, porque toda mulher XW produz filhos superdotados. Aquele cara da Alemanha sabia disso, os donos da terra sabem disso, porque eles estão, ó. E aí, essa freira morreu, e ficou a filha dela, superdotada, escrevia, falava em muitas línguas, e aí a filha se suicidou. Então foi a história da freira. Ela morreu jurando, ela disse: eu vou morrer e vou para o Nosso Senhor, mas eu digo, eu não possuí homem não me pegou, eu engravidei sozinha. Mas a liderança da igreja sabe da mulher XW, o chefão. Sim, quando eu sonhei que eu era um sacerdote maia, sim, eu sabia que existia a XW lá nos maias, que na verdade o nome Maia é do conquistador que matou os índios. O nome não era Maia, era outro nome. Então esses líderes sabem o mistério do ouro, o mistério da mulher, período ouro, período prata, e sabe da mulher XW. A ciência sabe da mulher XW. Até pássaro, tem pássaro fêmea que é XW. Sapos, cobras, largatos, lagartixas, XW. Cristo falou: da semente da mulher nascerá um que esmagará tua cabeça. Então Lúcifer pensou que era Abel, porque Abel não é filho de Adão, Abel é filho só de Eva. Olha, mas quando Eva produz um filho, ela usa o DNA que está dentro dela. E qual foi o DNA que estava dentro dela? O DNA de Adão. Por isso que ele diz: o filho do homem, eu sou o filho do homem, para que saibais que o filho do homem tem poder. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de vós. Este é meu sangue, minha carne, que eu derramo para fazer uma nova aliança. Olha, então, pastor, existe mulher XW? Existe. E a mulher XW é o seguinte: ela pode até ser esposa e ter um homem, mas chega uma hora que ela engravida sozinha. Aí o cara pensa que é dele, né? Mas só que o mistério da mulher XW é que ela produz superdotado. Sabe o que ela faz? Ela dá um reset. O que é um reset? Ela, por exemplo, vamos dizer com uma mulher hoje, vamos dizer que Chiquinha seja uma mulher XW. Chiquinha é casado com Chiquinho comparece todo dia, tá? Epa! Chiquinho é faca na caveira, velho. E aí, ela teve um filho de Chiquinho. Tudo bem. Como Eva teve filho de Adão, que foi o primeiro filho, né? Caim. Mas aí chega a lua, a entonação da lua chega tal, e Chiquinha é uma mulher XW, então o ovário de Chiquinha recebe a visita de um DNA do seu tataravô. Vai lá para depois de Noé. Aí ela lê esse DNA completo, porque a mulher guarda todo o DNA que tem e guarda para sempre. E ela traz, e o ovário dela fecunda um óvulo e desce para a trompa. Aí ela diz: Chiquinho, eu estou grávida, tá? Chiquinho, foi bem naquela noite de lua cheia que eu virei lobisomem. Mas na verdade não foi de Chiquinho. Foi do tataravô, um velho. Aí quando o guri nasce superdotado, nasce matemático, nasce tocando Beethoven, na verdade esses guri que com 5 anos tocando Beethoven, eles não são reencarnação, eles são superdotados. E quem sabia disso eram os Alebambo. Os Alebambo de 1930 sabia disso. Os alemães são oda. Os alemães sabem de muita coisa que judeus que trazem a cabala consigo não sabiam. Os alemães sabem espírito, estudaram. Eles sabem das mulheres XW. Olha. Às vezes nasce parecido com a mulher. Certamente Jesus Cristo era parecido com Maria. Ninguém desconfiou, porque quando é XW, geralmente nasce parecido com a mãe.
Aí nasce o guri superdotado. Na serpente é do mesmo jeito, no sapo é do mesmo jeito. Então vamos lá, tá uma sapa, a sapa, ai, que calor, ai, eu queria tanto amar. A sapa, boing, boing, não tem sapo, os sapos morreram. Os sapos tomaram aquela, morreram. Então o sapo, entendeu? Ela produz um esperma. Não é que ela vai criar um órgão sexual. É que ela vai produzir um esperma. E esse esperma vai engravidar ela mesma. Aí agora nasce um sapo superdotado, um sapo grandão, porque vai puxar um sapo da lagoa de 200 anos atrás. Aí a mulher XW, ela é perseguida até a morte. Se a ciência, até hoje, se o cientista descobrir que você é XW, eles vão na tua casa. Olha, entendeu como é a coisa? E se imagina se existir uma injeção que faça com que a mulher engravide dela mesma. Se existisse uma injeção que fizesse a mulher engravidar dela mesma, o que aconteceria no mundo? Quem é que vai dizer? É porque a população vai vivendo e vai ficando mais fraca. Você pode ver que os guri hoje é tudo... ai, minha unha. Os guri antigamente caía de uma árvore, se levantava e saía correndo. O reset é importante. Se acontecesse, vamos dizer, 10 mil reset hoje, o que aconteceria? Diga aí. Se acontecesse 10 mil reset, isso a Alemanha investiu com força. Você sabia que o Naná tomava uma vacina todo mês, né? Sabia não? Eles vieram aqui no Brasil, num país, numa cidade, deram uns comprimidos para a mulher tem de 5, 6 filhos de lapada. Eles trabalhavam em cima disso. Agora imagina se o número de mulheres XWs aumentasse. O que vai acontecer? Se o número de mulheres XWs aumentasse, o que iria acontecer com a população? O que iria acontecer? O que iria acontecer? Ninguém vai me responder nada? Ai, vou esperar, né? Não era isso não. Que elas continuam sendo mulher. Não. O que iria acontecer se o número de mulheres XWs aumentasse? Pensa com a cabeça de cima. Iam ser mais fortes e sábios. Ia ter... Tem gente que chega a 20 anos. Boi. Cato. E tem gente que com 14 anos bota pra arrasar, velho. Isso é DNA. Entendeu? Ia se encher de sábios. Gente, por mais que você e eu estude e peça sabedoria a Deus, como a gente é lento. Lembra da tua infância? Até pouco tempo a gente era um bando de abestalhados. Tem guri com 5 anos tocando Beethoven. Se fosse no Brasil, a gente dizia que era o anticristo, que era o diabo, e proibia, a justiça ia proibir todo mundo. Mas como é em outro país, graças a Deus que os superdotados estão nascendo em outro país. Senão eles iam ser mortos. Aqui um cara no Brasil inventou um carro a água, ele foi preso. Tá entendendo? O cara inventou um remédio para câncer, desapareceu. Então, esse cara, esse guri de 5 anos, que hoje ele está com 6 tocando Beethoven, você sabe quantos anos uma pessoa passa para tocar Beethoven? No mínimo 5, 6 anos. Como é que um guri de 5 anos toca um Beethoven? Pode botar na internet aí. Aí o cara diz, não, porque a mãe dele incentivou. Pois pega o seu filho e incentiva para ver se ele toca. Pega o seu filho. Quantos anos tem seu filho? Isso é DNA, velho. Então, o que está acontecendo na Bíblia diz, os sábios se multiplicarão, as mulheres estão tendo mais filhos XW, superdotado.
E aí, a CIEMPA, por debaixo dos panos, já sabe disso. A Alemanha já sabia disso. A Alemanha... Olha, pode olhar os relatos aí da guerra da Alemanha. Os guri com 12 anos matavam os soldados americanos com 20 e 30 anos. Os guri com 12 anos alemães. Tudo filho de injeção. As mães tomavam injeção e engravidavam. É a parte mística da Alemanha. Você não sabia disso não, né? Você olha a idade média dos soldados alemães. Bem, tinha um soldado normal, de 20 anos, 25 anos. Mas na guerra da Alemanha, meninos com 12 anos botavam o exército inglês para correr. Os guri com 12 anos. Venham, seus ingleses e russos, venham! Com 12 anos, fruto de uma injeção que a mãe tomava. Mas isso ninguém fala, véi! Olha! Daqui a pouco as crianças vão nascer falando: oi, mamãe, tudo bem? Guria com 1 ano, os guris já estão nascendo com o olho aberto. Os superdotados são muito inteligentes. Pode olhar aí, que você vai encontrar relatos de soldado americano e soldados ingleses dizendo: eu estava combatendo com um guri de 12 anos. Tem até uma filmagem, um soldado inglês tirando o capacete de um soldado alemão, e o guri tinha 12 anos, velho, o guri. Aquilo não é normal. O cara com 12 anos, você solta um peito de veia perto dele, que é uma bomba, uma traque-traque, ele se caga de medo. Mas um guri com 12 anos enfrentar o exército russo, inglês e Estados Unidos, velho, é porque eles eram obrigados. Não eram obrigados, eles eram superdotados. E eles lutavam bem, viu? E tem relatos de soldados ingleses. Mas, rapaz, eu combati com um soldado de 12 anos. Quando eu tirei o capacete dele, era um guri de 12 anos. Olha, o guri com 12 anos, enfrentando o exército russo, o exército inglês e o exército americano, velho. Não é treinamento, é DNA. Não é treinamento. Pega um guri de 12 anos e vai treinar pra você ver. Atenção, guri. Agora você vai... Isso é DNA. Eles descobriram como aumentar o DNA das pessoas. Olha. Então, a mulher XW dá isso pro filho. Essa freira deu pra filha. A filha era super dotadinha. Mas aí a igreja bateu em cima: pecadora. Ela disse: eu não pequei, eu não tive homem. Teve que você engravidou? Eu não tive. Aí até a direção disse: não, essa mulher quer ser Nossa Senhora. Mas não é, mas a direção lá de cima sabe. Da mulher XW. Olha. Que a mulher é o portal, gente. Você que é mulher, é o portal. O portal está em você. Todas as pessoas que estão vivas nesse planeta Terra, são 8 bilhões de pessoas, vieram do meio das pernas de vocês. 8 bilhões de pessoas. Daqui a pouco vai vir filhos de chocadeira, né? Filhos miojo. Porém, todos os 8 bilhões de pessoas, na China, na Índia, vieram do meio das perninhas da mulher. A mulher é o portal. A mulher é o portal. O diabo entrou nessa terra pela mulher. E Jesus entrou nesta terra pela mulher. Olha! Então Adão, ele não caiu assim: Adão, pecador, miserável, caiu para tomar cachaça. Não, ele caiu por amor. O amor. É o amor. Olha, todas as pessoas são filhos da mãe. Todas. É o sacrifício contínuo. E também foi o primeiro pastor a interpretar essa parte da Bíblia. O que é o sacrifício contínuo e o que é o sacrifício contínuo e o que é abominação. Até hoje os teólogos ficavam: não, o sacrifício contínuo é aquele sacrifício feito lá em Israel. Não é. O sacrifício contínuo é o parir. Tanto a mulher pare, como o feijão pare, como o milho tem que morrer para nascer. É o sacrifício. Olha. Adão caiu para tomar cachaça lá na esquina.
e escutar a música de brega. Olha, não. Adão caiu por amor a vocês. Uma coisa que Eva nunca vai poder dizer é que Adão não amava ela. Ela pode dizer que Adão era um otário, ela pode dizer que Adão é um besta, que é um macho não presta, mas que vocês, a Sininho chefe, nunca vai poder dizer que Adão não amava ela. Olha. Ele arriscou e deu sua vida, né? Deu sua vida, o que Cristo fez. Cristo deu a vida por nós. Porque a mulher valia, né? Olha. Pois é. Jesus Cristo foi o segundo Adão. Ele disse, o filho do homem. Olha, foi um Superman, Adão foi. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, tá? Sinta amada. Jesus Cristo morreu por amor, ele não morreu por obrigação, não. Você é obrigado, Jesus Cristo, a morrer. Não, ele morreu porque ele disse, eu vou resgatar a humanidade. Meus filhos, minhas filhas, minhas Evas, vou resgatar tudinho. Eu vim para pisar na cabeça da serpente. Olha!